Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Alegria estarmos aqui nesta manhã, meditando nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 20 e 21. Estaremos meditando nesses dois capítulos nesta manhã. Espero que você tome seu caderno, sua Bíblia, você possa anotar. Isso enriquece muito a sua vida devocional. Que você possa crescer e avançar na fé. Chegamos a um momento muito pontual no livro de Jeremias, desse profeta chamado profeta de muitas lágrimas, um profeta que sofre muito, e Judá está num momento de maior desastre na sua história, há uma queda vertiginosa da nação de Judá, e chegam aos limiares do pecado, da injustiça, da idolatria, da imoralidade, da violência, e Deus vem alertando já há tanto tempo a nação de Israel. Deus vem trabalhando com eles desde a saída do povo de Israel do Egito até esse momento de Jeremias. Já são 1000 anos aproximadamente de Deus levantando seus profetas e falando, mas Israel endurecendo o coração, praticamente na maioria absoluta desse período. E agora chegou um momento em que não há mais recuperação, não há mais remédio para a nação de Israel, não há mais arrependimento. Israel não se arrepende, Judá não se arrepende dos seus pecados, e Deus enviando Jeremias e outros profetas, como Abacuque também nesse momento, são contemporâneos, pregando o arrependimento, falando ao povo para que volte-se ao Senhor da glória. Mas Judá se recusa completamente, seus líderes, os sacerdotes e os falsos profetas, todos eles se recusam junto com o povo a voltar-se para Deus. E era de se esperar que algo que está no capítulo 20 acontecesse, que pessoas se levantassem fisicamente contra Jeremias. Já se levantavam contra ele, zombavam dele, humilhavam o profeta, mofavam dele, e não apenas de Jeremias, mas de todos os profetas. Mas agora Passur, que é um chefe, o texto sagrado vai dizer que ele é um presidente da casa do Senhor, ele é responsável pela casa do Senhor. Então ele se levanta ao ouvir essa mensagem de Jeremias, chamando o povo ao arrependimento e falando do juízo de Deus sobre aquele lugar. Passur então se levanta e golpeia e manda espancar Jeremias. Então o texto vai dizer que ele o fere e o coloca no tronco. É uma situação muito delicada, muito humilhante, há muito sofrimento sobre Jeremias nesse instante. Jeremias já não é um homem novo nesse então, ele já tem muitos anos de ministério. Na realidade, seu ministério chega ao fim justamente logo em seguida, depois da invasão do Império Babilônico a Judá. Você vai ver que o ministério dele chega ao final, pouco tempo depois, talvez 1 ano depois, 2 anos depois, o ministério dele se finda. E infelizmente é o que acontece com o profeta. Ele é espancado violentamente. A palavra usada ali no hebraico para espancar, para ferir, significa também matar, né? Então não foi realmente alguém que foi lá e deu alguns tapas no profeta, mas Judá passa esse limite moral e manda espancar. Então Passur manda espancar e colocar Jeremias no tronco. Era uma situação muito dolorosa, depois de toda a ferida que ele recebeu, de todos os golpes de vara, de murro, enfim, e depois ser colocado no tronco, uma posição envergada, né, às vezes com as pernas abertas, ou então envergado para frente, enfim, uma situação muito terrível, geralmente numa prisão, lugar fedido, sujo, escuro, muito frio, né, cheio de ratos, enfim, é uma situação muito dura, muito difícil do profeta. E então, infelizmente, o profeta agora, nesse momento, se entristece demais e vai então daqui no parágrafo seguinte dizer: olha, Senhor, para mim já chega.
Era de se esperar isso que acontecesse, por isso que Deus já vinha falando já 3 ou 4 vezes com o profeta Jeremias: não interceda por esse povo. A resposta violenta de Judá é uma resposta que qualquer pessoa vai dar, ou qualquer nação vai dar, quando você toca nos seus ídolos, quando você toca nos seus deuses, quando você denuncia o pecado, quando você chama as pessoas ao arrependimento, quando você, o profeta de Deus, vive uma vida de santidade e chama e prega às pessoas o arrependimento, você pode ter certeza que haverá sempre uma resposta violenta à santidade de Deus, ao homem de Deus que está vivendo e pregando a santidade de Deus, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Sempre haverá uma resposta violenta. Pazur, ele é um falso profeta, a sua mensagem é o positivismo e a prosperidade. Então, o que Pazur prega é o oposto daquilo que Jeremias prega. Jeremias prega o arrependimento, ele denuncia o pecado, ele chama o povo de volta para Deus, ele cura de fato a ferida do povo, chamando as pessoas ao arrependimento. Pazur não. Pazur prega boas palavras no sentido de afagar o ego, palavras de ânimo, palavras onde o que tem são vitórias, e Deus trará paz a esse lugar, que não haverá guerra, Nabucodonosor não virá, Deus vai nos prosperar, vamos sair da crise, né? Os inimigos serão vencidos, Deus está conosco, templo do Senhor é este. Enfim, essa palavra de Pazur. E o povo gosta dessa palavra, né? O povo ama essa mensagem porque ela afaga o ego, ela traz consolo temporário, ela traz uma falsa certeza de que Deus está conosco e de que teremos vitória. Mas não apenas o povo ama essa mensagem, o diabo ama essa mensagem, porque essa mensagem alimenta o orgulho, ela endurece o coração, ela mantém as pessoas no seu próprio pecado e ela conduz ao inferno. Então, essa mensagem ela é muito palatar, ela é muito saborosa às pessoas e ao diabo, mas aquilo que acontece com o profeta é também alvo do povo de Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas a vós outros o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Jesus é odiado, João capítulo 7, versículos 6 e 7, Jesus, o nosso Senhor, é odiado porque ele testemunha a respeito do mundo que as suas obras são más. Em verdade vos digo, disse Jesus, se o grão de trigo caído da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, segue-me, e onde estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então veja, Jesus, ele sabe que o grão de trigo precisa morrer, ele sabe que aquele que perde a sua vida por causa do Evangelho, pregando o Evangelho, servindo ao Senhor, andando de acordo com a vontade de Deus, está encontrando a sua própria vida. Isso está lá em João capítulo 12, versículo 24. Agora em João também, capítulo 15, versículo 18 em diante, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto
não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia aquele também que me enviou. João 15:18. Jesus então nos alerta que essa situação de Jeremias é uma situação natural, óbvia, daquele que segue a Cristo, daquele que anda na luz, daquele que é filho da luz. Então, Jeremias está nesse sofrimento tão grande, e os cristãos também, de igual maneira como os profetas, também padecem, às vezes não tão drasticamente como Jeremias, mas são perseguidos, são rejeitados, são abandonados pelos amigos. E o próprio Jesus, na última das suas bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele diz: quando vos perseguirem e mentindo contra vós, fizerem toda espécie de mal, alegrem-se, pulem de alegria, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja, aqui o que temos é o povo de Deus que pertence ao Senhor, que vive na sua santidade, andando no meio das trevas, como luz do mundo, como sal na terra, e as pessoas rejeitam a Deus e por isso rejeitam ao seu povo. Assim é de se esperar que o mundo odeie a igreja. O que nós precisamos questionar quando a igreja quer ser simpática ao mundo, quando a igreja quer ser aceita pelo mundo, quando a igreja quer ser benquista, bem recebida pelo mundo. Irmão, é muito difícil, você não vai associar isso. Importa agradar a Deus antes que aos homens, diz o apóstolo Pedro. Se eu agradasse os homens, diz Paulo em Gálatas capítulo 1, eu não seria servo de Cristo. Então, em última análise, é a Deus que temos que agradar, em última análise é a Ele que agradamos. E diante de todo esse sofrimento, de toda essa dor, desse espancamento, Jeremias pensa em desistir do ministério. Versículo 9, não me lembrarei dele Deus, não me lembrarei dele e nem falarei o seu nome. Por quê? Porque Deus é como um fogo que arde no meu coração. Porque Jeremias não tem palavras boas, entre aspas, para dar. Jeremias não tem palavras de positivismo para dar. Jeremias não tem palavras de vitória para dar. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento, e isso é a vitória. A vitória é voltar-se para Deus. A vitória é arrepender-se diante de Deus e Deus curar a ferida e Deus trazer o arrependimento. Mas não é isso que o povo quer. As pessoas querem viver nos seus pecados, na sua imoralidade, na sua vida autocentrada, na sua autossatisfação, seguindo os desejos e impulsos do seu coração, e mesmo assim querem que Deus as abençoe no seu pecado. Mas Deus é santo e Ele não muda, e nesse momento mais duro da nação de Israel, a mensagem é: arrependei-vos, e Deus não vai mudar a sua mensagem. Jesus pregou essa mensagem, os apóstolos pregaram essa mensagem: arrependei-vos. Essa é a mensagem da igreja. Mas esse é o caminho da própria igreja. Deus chama até o próprio Jeremias ao arrependimento. Esse homem de Deus tão extraordinário também é chamado por Deus: se tu apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Deus chama o profeta a arrepender-se. A palavra e a santidade de Deus ardem no coração de Jeremias. Apesar, como diz o versículo 7, ele é ridicularizado e zombam dele todo dia, e da mensagem dele. Os próprios amigos de Jeremias o traíram e queriam matá-lo. Por quê? Por causa de Deus e da palavra de Deus que Jeremias tem. Isso me faz lembrar de eu não posso nem chamar de pastor, mas ele é considerado um pastor nos Estados Unidos, chamado Joel Osteen, chamado Pregador Sorriso. Ele é o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. A igreja que ele pastoreia tem mais ou menos quase 60 mil membros, tem um canal de televisão, enfim, é uma igreja muito poderosa, muito rica nesse sentido. E esse homem não fala sobre arrependimento, ele não chama as pessoas ao arrependimento, ele não fala de pecado,
Ele diz: as pessoas já chegam cansadas, final do dia, em casa, e depois vão ouvir então uma palavra de arrependimento ou do inferno. Ele diz: eu nunca falo do inferno, nunca falo do inferno. E esse homem é um falso profeta, meus irmãos. Uma pessoa que está pregando positivismo é um falso profeta. As pessoas querem uma boa palavra, entre aspas, né? Uma boa palavra, uma palavra motivacional, uma boa oração, uma coisa que leve as pessoas para frente e tudo, mas o que leva as pessoas para frente de fato é o arrependimento. O que leva as pessoas a Deus é o arrependimento. O Benny Hinn, esse pregador da prosperidade, o Joel Osteen, mais um pregador da psicologia positiva, e Benny Hinn, agora já com praticamente 80 anos, ou talvez mais, com 50 anos de ministério, porque quando ele começou ele era ainda um jovem, final da adolescência, começo da juventude. Quando ele começou a pregar, Benny Hinn, quando começa a pregar e passa 50 anos de ministério pregando prosperidade. E agora no final da vida ele disse: eu comercializei o evangelho, bem velhinho já, eu não deveria ter feito isso, o evangelho não é isso, o evangelho não é dinheiro, o evangelho não é esse toma lá da cá, o evangelho não é nada disso. Agora que você ficou 50 anos pregando a prosperidade, agora que você já escreveu um monte de livros e vendeu uns milhares, porque é isso que as pessoas querem ouvir, agora você vem dizer isso? Meu irmão, isso não é o evangelho. Até mesmo essas pessoas que pregam essa mensagem, eles sabem que isso não é o evangelho. Ao lerem a Bíblia, não tenha medo, amado irmão, tenha coragem, querido pastor, amado irmão, tenha coragem de pregar o evangelho, tenha coragem de pregar o arrependimento. Não quer dizer que a gente só tem palavra de confronto, não, a gente traz uma palavra de ânimo, mas até na palavra de ânimo nós estamos arremetendo as pessoas a Deus, porque o ânimo é voltar a Deus, a vida é voltar a Deus, e a solução, a cura, a restauração está em voltar-se para Deus. Então mesmo em meio ao sofrimento, a dor, a luta, ao coronavírus, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento. Estava vendo aí pastores dizendo: não, nós repreendemos o coronavírus, nós já fomos nos 4 cantos, ou iremos nos 4 cantos da cidade, vamos ungir e orar. E o coronavírus já tinha, para o coronavírus não entrar na nossa cidade, mas o coronavírus já tinha entrado. Por que não pregar o arrependimento? Por que não chamar as pessoas ao arrependimento e dizer: olha, arrependam-se, voltem-se para Deus, clamem ao Senhor, busquem ao Senhor, convertam-se a Ele. Por que não fazer isso? Porque não querem perder popularidade, visibilidade, dinheiro. De fato é isso, irmão. Sabe, as pessoas ficam: não, mas sabe que e tal. Não, de fato, de verdade é isso. As pessoas estão atrás meramente de dinheiro, de popularidade, de visibilidade, de tapinha nas costas, de números e números apenas. E os números são importantes, desde que eles contem os salvos em Cristo. De fato, é verdade, porque simplesmente o ajuntamento de pessoas não indica em absoluto nada, porque o povo de Judá estava reunido em torno dos falsos profetas. Milhares de pessoas se reúnem atrás de mensagens de psicologia e prosperidade, mas sem salvação alguma. Nós precisamos pregar a Cristo, como diz Paulo: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para judeus e gregos, é escândalo para todo mundo, mas nós pregamos a Jesus. Mas a maioria das pessoas não quer, se escandaliza com a mensagem. Paulo, você não deveria ser um cara equilibrado, fazer-se de tudo para com todos, e tentar mudar um pouco, e amenizar, tirar um pouco o pé do acelerador, e fazer uma mensagem mais agradável, mais formatada para esse momento. Paulo disse: não, ainda que essa mensagem seja um escândalo, eu prego Cristo crucificado. Eu não prego a mim mesmo, eu não estou pregando positivismo, eu não estou pregando prosperidade, eu estou pregando a Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da cruz. O Evangelho é Cristo.
O Evangelho é Cristo vindo, o Evangelho é Cristo na cruz, o Evangelho é Cristo ressuscitando, o Evangelho é Cristo sentado no trono da glória, o Evangelho são os ensinamentos de Cristo, as curas e libertações que Cristo fez, é isso que pregamos. Cristo crucificado, não reduzimos o Evangelho, não diluímos, como Paulo diz, como muitos que andam mercadejando a palavra de Deus, que andam diluindo o Evangelho de Cristo para que ele seja mais aceito, enfraquecendo, negociando o Evangelho. Não, meu irmão, coragem, força, querido irmão, querido pastor, força em Deus, permaneça firme como Jeremias, e assim como Jeremias nesse momento, passando essa crise ministerial, passe-a em oração, passe-a diante de textos específicos da palavra de Deus, como por exemplo o texto dos profetas, como por exemplo a carta de 2 Coríntios, a carta de 1 e 2 Timóteo, cartas onde você vai ver o sofrimento de Paulo por pregar o Evangelho, de Timóteo, esse ânimo maravilhoso diante de lutas ministeriais, de lutas por ser um cristão. Por ser um cristão, às vezes lutas dentro da própria família, né? Por ser um cristão verdadeiro. Então continue, irmão, firme, porque essa mensagem de fato, a mensagem do Evangelho, ela espreme a ferida, ela tira toda aquela coisa podre de dentro da carne e coloca o antibiótico da palavra de Deus, chamando de fato as pessoas ao arrependimento. Então, um dia, irmão, Jeremias, eu e você, estaremos diante de Deus e a Ele prestaremos contas. A obra de cada um será provado naquele dia, na segunda vida, pelo fogo. O fogo de Deus vai provar a obra de todos nós, que estamos vivendo, que estamos fazendo. Deus vai provar e é a Ele que prestamos conta. É a Ele, servo bom e fiel, bem feito, servo bom e fiel. É essa a última avaliação que haverá na sua vida. A última avaliação da sua vida será de Deus. Em última instância, é Deus que vai avaliar a sua vida e a sua obra. E é tudo aquilo que você viveu e fez. Jeremias oscila diante de todo esse desespero, mas ele segue diante de Deus, e no capítulo seguinte você vai ver ele ser um instrumento, continuando, poderoso instrumento diante de Deus. Então nesses momentos, irmão, não se desespere, mas que você permaneça firme diante do Senhor, em profunda oração, em jejum, diante de textos da palavra de Deus, que você permaneça firme. E no capítulo 21 desse texto, o rei Zedequias manda consultar Jeremias, porque o rei da Babilônia está vindo contra nós, lutando contra nós. Olha a pergunta, né? Por quê? Porque, e aí a gente já sabe, toda imoralidade, deixar o Senhor, a idolatria, a injustiça social, enfim, abandonaram o Senhor, fizeram da casa de Deus uma caverna de ladrões. Então agora não é o diabo, não é Nabucodonosor, é o próprio Deus que está lutando contra o seu povo. E isso é isso que muitas vezes os cristãos não entendem. Não é o diabo que está lutando contra a igreja, muitas vezes é o próprio Deus chamando a igreja ao arrependimento. Às vezes o cristão vê tudo é o diabo, e ele perde a perspectiva da própria disciplina de Deus, que Deus disciplina o filho que ama. Então às vezes Deus vem com a vara, como Deus diz lá no livro de Apocalipse: se você não se arrepender, eu virei e tirarei de ti o teu candeeiro, a tua igreja. Essa igreja vai ser retirada desse lugar. Veja, não foi o diabo que tirou a igreja, foi o próprio Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então Deus pode colocar a mão e dizer: opa, até aqui você foi. Então observe isso, irmão, e quando você simplesmente coloca a culpa no diabo, você vai se arrepender de quê? Quando simplesmente você coloca a culpa no inimigo, você vai se arrepender de quê? Eu não tenho nada que me arrepender, é um ataque do diabo, então vou me arrepender de quê? Mas quando você vê que aquela situação muitas vezes pode ser uma disciplina de Deus, ou é uma disciplina de Deus, você se arrepende, você busca Deus. E aqui está a misericórdia de Deus.
As pessoas pecam e o que elas querem é que Deus não lhes deixe colher as consequências. Mas o próprio texto do capítulo 21 termina dizendo que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. E o versículo 8 a 10 diz assim: a este povo dirás, Jeremias, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte. Ele está citando aqui aquele texto de Deuteronômio no fim do capítulo, quando o próprio Moisés se apresenta e diz: olha, eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que ficar nesta cidade há de morrer, a espada ou a fome ou a doença. Mas o que sair pelos muros e render-se aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será por despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade para mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será entregue na mão do rei da Babilônia e este a queimará. Então veja, Deus está contra a nação de Judá, Deus está contra a cidade de Jerusalém. Deus vai destruir essa cidade, Deus vai queimar o templo, e a mesma coisa acontece lá no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus, então no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, diz que não vai ficar pedra sobre pedra naquele tempo, que a cidade de Jerusalém será destruída por causa da mesma situação que idolatria, mau dinheiro, toda aquela estrutura maligna que estava sendo vivida na época de Jesus e aqui também em Jeremias, e o povo não se arrepende dos seus pecados. E aqui está o contraste: Deus oferece a vida, a palavra de Deus, o arrependimento, o voltar-se para o Senhor, o buscar o Senhor, o viver essa palavra. Essa é a vida, escolhe a vida. Mas quando a pessoa se endurece, agora endurecido diante de Deus, não, em desobediência, agora o povo de Israel vai colher a consequência dos seus próprios pecados. E Deus muitas vezes não traz nenhum alívio diante dos nossos pecados, para que você sinta o sabor do seu pecado e não volte mais para ele, para que você entenda a gravidade, o sofrimento do pecado e não retorne mais para ele. Que você escolha a vida, que é a palavra de Deus, que você vá a Deus, para você não ter que ir nas mãos do rei da Babilônia. Era isso que Jeremias estava falando o tempo inteiro, mas agora já não tem mais jeito. O povo vai ter que se encontrar não com Deus, mas agora com o rei da Babilônia. Mas aqui ainda está a misericórdia de Deus, que Deus está dizendo: eu vou preservar a vida daquele que se entregar, eu vou usar de misericórdia, eu vou quebrantar o coração do rei Nabucodonosor, para que ele não mate aqueles que se entregarem. Então veja a graça de Deus ainda assim se estendendo nesse momento que deveria de fato destruir tudo. Deus, na sua misericórdia, então chama o povo, continua chamando o povo ao arrependimento. Jeremias continua firme, pregando, sendo profeta, sendo instrumento de Deus. Que você também seja esse instrumento de Deus para dar esperança às pessoas. Voltem-se para Deus enquanto há tempo. Voltem-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar, Ele é grande em amor e em misericórdia. Que você seja esse instrumento maravilhoso de Deus. E fique firme, irmão. Fique firme, sabendo que é do Senhor que você vai receber a sua avaliação. Afinal, a mais importante avaliação da sua vida virá dele. E que eu e você possamos pregar a Cristo crucificado e ouvir dele: bem feito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.